Olá, tudo bem? Eu sou Ira Croft e esse é o podcast Aconteceu Comigo. Um programa onde lemos, comentamos e contamos histórias de mistérios que já aconteceram com a gente. Mistérios, causos sobrenaturais, bizarrices, erros na Matrix e por aí vai. Tem aqui convidada especial que veio contar a história dela. Tem a sua história que eu sei que você vai mandar. Fica aí, hein? Aproveita esse momento para pegar sua água, afagar o gato, porque aqui o medo, a porta bate. Estamos aqui no estúdio R1 Space, em parceria com o grupo R1, no World Trade Center, São Paulo, gravando esse programa deliciosamente para causar emoções. Emoções de medo, fofo-susto e tudo mais. Na galera que está produzindo e você que está em casa, está aí no ônibus, está no avião, está aí no seu momento de transporte, lavando louça, ouvindo esse programa. E para apresentar a nossa convidada especial que veio contar uma história íntima, veio abrir a porta da sua casa, da sua vida, eu convidei aqui a Carla do Kipos Podcast. Oi, Ira. Oi, todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Ai, que demais. Estou muito honrada, sou muito fã do seu podcast, adoro o Kipos. Você que está ouvindo, que está acompanhando, ela vai contar para você um pouquinho. Conta já um pouquinho, o que é o Kipos? Então, o Kipos, gente, para quem não conhece, o Kipos é um podcast que fala sobre migrações andinas no Brasil. A gente está na segunda temporada, a gente recém começou agora, depois de 2 anos. A gente voltou agora com tudo nessa segunda temporada, com mais histórias, assim. E o Kipos, ele são episódios baseados em relatos pessoais de imigrantes que moram aqui no Brasil. Muito legal. Gente, é um dos meus podcasts preferidos. Sim, você pode chamar de puxa-saco, porque eu gosto muito do trabalho da Carla, de verdade, viu? Não é só porque você tá aqui, tá? Gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Vi você dançar, eu vi a Carla dançar, gente. Ela é uma pessoa muito incrível, muito maravilhosa. Está cobrindo desde já as manifestações e as eleições que vão ocorrer ano que vem lá na Bolívia, não é? Exatamente. Trabalho excelente, então você, se puder, acompanhe o trabalho dela. Enquanto isso, além do trabalho dela, porque o bom desse programa é isso, Carla, as pessoas têm outros trabalhos nas suas vidas, mas elas vêm aqui para contar aquilo que elas não falam no seu trabalho, que são histórias de fofo-susto, casos insólitos. Eu vou ler aqui a primeira história e aí depois você conta a sua história pra gente, tá bom? Tá bom. A primeira história, que é uma história de uma ouvinta, se chama Cantoria na Madrugada. Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia, tenho 26 anos e sou de Fortaleza. Quero compartilhar uma história muito bizarra que aconteceu comigo na minha infância. Bem comum também essas histórias, viu? A casa dos meus pais é pequena, só tem um quarto, e é onde eles dormem, e ponto. Eu comecei a dormir sozinha na sala quando eu era bem pequena, por volta dos 6 anos de idade. Minha rede ficava armada na frente para a porta do quarto, a porta do quarto dos meus pais. Eles deixavam aberta para me ver dormindo, né? Isso muito comum dos pais, né? Deixar meia luz acesa, tá sempre de olho ali na criança e tal. E ali ela ficava. De onde eu ficava, conseguia ver as frestas da janela de madeira que tinha no quarto dos meus pais. E eu via perfeitamente as luzes da rua passando por essa fresta. Nessa noite, não foi diferente. Já era tarde e eu não conseguia pegar no sono. Meus pais já estavam dormindo há horas, no 7º sono. E eu ficava vagando pela casa, acordada,
Horas sentava na rede, horas levantava, vendo as luzes pelas frestas da janela. Em determinado momento, eu ouvi a voz de um menino. Parecia uma criança que devia estar brincando perto da janela, perto da onde passava, onde eu via as luzes na fresta da janela. Parecia que a voz dele vinha da ponta da rede onde estavam meus pés. Então eu estava com a cabeça de um lado e os pés do outro. E aí essa voz vinha do lado de fora para dentro de casa. Ele cantava uma música. Seguindo a voz dele, era como se ele estivesse dando a volta na minha rede, rodeando. Ou como um bom cearês, arrodeando. E eu ouvindo ele passar e cantar. Já não estava na rua, estava dentro da sala onde estava a minha rede, em volta de mim. E foi assim devagarzinho. Ele passou pelo meu lado esquerdo, deu a volta por trás da rede, cantando e eu ouvindo, até que ele parou bem na minha frente. A essa altura, eu já estava completamente coberta e com os olhos fechados. Óbvio, com a cobertinha por cima. A gente brinca, principalmente no Magicando, né, que a cobertinha é o banimento, é o nosso protetor, né? Sim. Puxou a cobertinha, automaticamente estamos protegidos. E eu estava debaixo da coberta, apavorada, em silêncio, ouvindo ele em volta de mim cantando essa música. Não. Até que eu ouvi ele falar. Mas o que é isso aqui? Eu, apavorada, senti naquele momento algo tocando a minha barriga por cima do lençol e perguntando com aquela vozinha: mas o que é isso aqui? Na hora, eu comecei a berrar desesperadamente, gritando pela minha mãe, pelos meus pais, pelos vizinhos, por todo mundo. Meus pais se levantaram assustados e perguntaram o que estava acontecendo. O que era aquilo? Que gritaria aquela? Eu contei tudinho. E adivinha? Ninguém acreditou. Não. Falaram que era só um pesadelo, que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, que eu não sabia o que era, eu estava assustada, eu estava impressionada. Meu pai, muito solidário, se ofereceu para trocar de lugar comigo. Ele foi dormir na rede e eu fui deitar na cama com a minha mãe. Quando eu estava quase pegando no sono, meu ventilador, lá da sala, travou, parou, como se algo tivesse impedindo que ele continuasse a girar. Ele começou a fazer um barulho muito alto, trac, 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 como se alguém impedisse dele girar, e não como se ele estivesse quebrando ou tivesse com falta de energia. Todo mundo tomou um susto, mas não deu em nada. Ninguém acreditou em mim, mas até hoje eu me lembro da voz da criança, do menino, me arrodeando e cantando aquela música. Até hoje, meus pais dizem que foi sonho da minha cabeça ou foi algum sonho, mas eu tenho certeza do que eu ouvi e nunca mais esqueci aquela noite. Uau. E aí, Carla, o que você acha que poderia ser isso? Nem ideia, mas assim, também não ia esquecer, não. Pai Não é? muito solidário mesmo. Se fosse com você ia achar que é um espírito, que era uma coisa, o que você ia pensar que fosse? Cara, eu acho que é espírito mesmo. Um espírito? Você acredita em espíritos? Acredito. O seu acredito já disse tudo. Acredito.
Você teria medo? Ou você levantaria pra ver o que Ai, que era? depende, assim, ela falou que era na infância, né? É. Na infância eu teria muito medo mesmo. Agora eu acho que eu ia ficar mais, tipo, é um espírito, assim, ele não vai fazer nada comigo, eu espero, né? Não tem força, né? Então, eu já ia ficar mais consciente, assim, não, deixa ele vai embora em algum momento. Mas Você na reza? infância, eu rezo. Então você rezaria? Eu provavelmente ia rezar, ia, né, fechar o olho, tentar dormir, não sei, colocar uma frequência, uma música ali, um mantra pra relaxar. Legal, também gosto. Também gosto de música. Eu gosto, porque influencia muito os sonhos também da gente, né? O meu Aham. influencia, eu sempre coloco assim, Meu dá uma também. acalmada. Meu também. As minhas retrospectivas de Spotify, da Amazon, eu nem posto, Uhum. porque tem vários sons de cachoeira. Eu Só pra gosto. dormir eu também coloco. Chuva, né? Chuva, nossa, muito, muito, Nossa, eu muito. gosto bastante. Mas não impede, aconteceu comigo. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Me relaxa, mas não impede espírito, não. Né? Dá pra fazer tudo também. Mas dá uma relaxada, dá, Colocaria isso e ia tentar dormir. Mas que susto, né? Sim. Nossa. Olha, Cíntia, beijo pra você. Obrigada por enviar a sua história. Obrigada por contar a sua história. Espero que hoje você adulta já esteja tudo bem, né? Que se acontecer algo aconteceu comigo, com você, você já saiba o que fazer. Continue chamando seus pais, chamar alguém para orar na sua casa. Mas olha só, hein? É diferente. Porque eu também não sei se seria um espírito, porque é uma criança, né? Criança já passa uma coisa assustadora. Mas ela estava cantando, né? Então, eu não sei como é que eu ia lidar assim na infância, eu ia ficar com muito medo disso aí. Não sei. Que coisa. Atualmente eu ia tentar mudar de casa, não sei, já ia chamar alguém pra ir orar lá, pra dar uma limpa, uma limpeza, de repente, Não, espiritual. limpeza é a primeira coisa, Sim, né? limpeza, acredito Primeira bastante. coisa. Agora, na infância, eu não sei o que eu É ia fazer. difícil, né? E para os pais acreditarem, né? Os pais não acreditaram nela. Talvez até pais, não só sendo céticos, mas até dentro, esotéricos, religiosos também pode não acreditar, né? Porque, criança. Né? Imaginação fértil, assim. Com certeza viu algum filme e aí deve ter imaginado isso, alguma coisa assim. E acabou projetando, né? Geralmente os pais pensam. Meus pais pensariam assim, eles não iam acreditar também. Né? Ai, fiquei assim, fiquei meio, que será que poderia ser? Porque ela também não fala, né? A Cíntia não, assim, ela ficou com medo porque ela era criança. Sim. E se lembra até hoje porque marcou mesmo, Marcou? né? Ficou na memória também. Marcou. Mas então, Carla, e agora com a sua presença aqui no programa, você como convidada, você é uma mulher, como que você, andina brasileira, como é que você, como é que fala? Então, eu falo que eu sou uma andina nordestina, né? A minha mãe é de Natal, ela é potiguar, e o meu pai é de Potosí, é de um pueblo de Potosí, Caripuyo, na Bolívia. Então, eu sempre tento falar os dois ali. Eu sempre, na minha bio no Twitter, eu colocava potiguar e boliviano. Eu sempre coloco Nordeste e Andes ali. Ai, que legal. E, bem, você já falou que você é uma pessoa que acredita bastante nas coisas, né? Sim, demais, acredito em tudo. Você é esotérica? Agora eu tô ficando, agora que eu tô morando lá na Bolívia acontecendo as coisas, né? Eu tô muito nessa vibe. Nossa, então, ó, vou pedir pra você contar super latino suas histórias, adoro, né? Somos latinas, né? Claro que tem que acontecer com a gente histórias latinas. Dizem assim, cada país, eu também acredito de uma forma energética, não só país, né? Mas vamos engrossar como país, né? Cada grupo de povos e cultura, aquilo que a gente está vivendo, né? A gente projeta o nosso fantástico, o nosso espiritual, o nosso astral. E o país que acredita em certas coisas, ali acontece mais forte. Né? Porque você tem um movimento energético. Exemplo, né? Vamos pegar lá os nórdicos, né? E aí os nórdicos têm a cultura nórdica de Odin e outros deuses. Então, quando você trabalha com runas e trabalha com isso ali,
é uma coisa mais forte. E aí depois que eu ouvi isso, para mim faz todo sentido também, porque você tá ali energético, aquela coisa de pensamento mesmo. E aí eu fico: "Caraca, mano, e a gente da América Latina, que é um monte de coisa". Até antes da colonização, Sim, quando a gente fala de povos originários, a gente tem muitos povos sim. e muitas culturas aqui no Brasil, Uhum. na América Latina. Aí, você imagina, meu, quanto que a gente não projeta de coisa mágica e fantástica Sim. nesse astral que a gente tá vendo aqui, né. Totalmente, é uma mistura também, né, de culturas, e aí tem o sincretismo, e aí faz uma grande mistura, e vira novas histórias, Novas histórias, verdade. Fica uma coisa até moderna, né. aham, sim. Most tax pros leave a message. It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel. Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break. Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice. Mas vamos lá, conta o seu aconteceu comigo aqui para o ouvinte. Tá, o meu aconteceu comigo, aconteceu até recente, acho que junho ou julho, acho que foi julho. Que é o mês de um santo, que é o santo dos desesperados lá na Bolívia, que é o Tata Santiago. E o nome dele é Tata Santiago de Bombori, porque ele é dessa região de Bombori, que fica em Cochabamba. É um pueblo, uma região bem energética, bem forte energeticamente. Mas como eu estava muitos anos morei 4 anos em São Paulo, estava morando em Natal antes, então eu estava muito desconectada nesse aspecto, né? E aí eu fui acompanhar minha prima. Ela foi para esse pueblo, para essa região de Bombori, porque ela queria ir na capela lá do Tata Santiago e fazer seus pedidos, acender suas velas. E eu fui acompanhar, não conhecia muito, mas fui lá. E quando eu cheguei lá, já tinham muitos xamãs, que na Bolívia a gente fala que são os yatiris. O nome dos xamãs lá é Yatiris, e muitas senhoras que lê seu destino nas folhas de coca, sabe? Como se fosse o tarô, mas com as folhas de coca, que são as caceritas, que a gente chama, que são as mulheres de polheira que leem sua sorte, são as coqueiras também, que a gente chama, sabe? E aí tinham vários Yatiris, várias caceiras, várias coqueiras, e era uma região que eles estavam falando sempre, é uma região com um poder energético muito forte, é sagrado aqui, então tem que fumar, e eu não fumo, aí eu tenho que fumar em respeito, tem que beber também cerveja, ou que tem lá de álcool, para você oferecer como uma espécie de respeito ao espaço. Você oferece primeiro, é meio comum isso na Bolívia, o primeiro gole você derruba no chão, que é em oferenda à Pachamama. Você oferece primeiro a terra e depois você toma. Aham. Aí a gente tava fazendo isso e eu nem tava bebendo assim, mas tinha que beber. Eu falei, precisa É mesmo? o rito, É que né. eu não tô bebendo. Eu falo assim, não, precisa mesmo. Aí tá, eu fumei, bebi lá com o pessoal. É um copo só, assim, sabe? Você tem que, pra mostrar o respeito. Aham. A minha prima entrou na capela com as velas pra, né, pro santo, e eu fiquei do lado de fora, e aí veio uma senhora, uma caceira, né, e ela falou assim, eu tô fazendo leitura com as folhas de coca, você tem interesse? Aí eu falei, eu quero, pra ver, né, e como eu tinha acabado de chegar lá... Tava vivendo, né, por que não, né. Exatamente, cheia de dúvidas, será que eu continuo aqui? Será que eu volto pra São Paulo? Enfim. Aí eu fui fazer minhas perguntas, aí ela falou, que pergunta você quer começar com que pergunta? Aí eu falei assim, não, eu quero começar assim, por o que as folhas querem me falar. Depois eu faço as perguntas. Aí ela olhou nas folhas assim, você tem um parente seu que faleceu recentemente, nos últimos anos? E eu não lembrava mais. E eu falei assim, não. Aí ela olhou assim, você tem sim. Aí eu falei, tipo, não, eu acho que não tem. Ela, alguém próximo e tal. Aí eu ficava pensando, mas lá no Brasil, aqui na Bolívia? Aí eu falei, não tem não. Aí ela falou assim, olha, mas de qualquer forma, você tem que acender velinhas brancas toda segunda-feira para as almitas. Aí eu não sabia o que era isso das almitas e eu também não perguntei e fui fazer minhas outras perguntas, assim, de trabalho, de vida, assim, no geral. Aí ela falou assim, mas não esquece, toda segunda tem que acender as velas brancas, 2 para as almitas. Aí eu, ok. E fui embora com essa informação. Sendo que eu não liguei tanto no início, o meu erro, não liguei tanto pra isso. E aí eu fui pra casa, né? Saí lá do espaço sagrado do Bombori. Voltei pra casa e perguntei pra minha prima, assim, mas o que é as almitas, assim, né? Aí ela me falou, as almitas são as almas que precisam de luz.
Então, aí ela falou que tem esse rito de você acender para as almitas velas brancas toda segunda-feira. Aí ela perguntou por quê? Nada. Né? Nada não. E fui dormir. E aí aconteceu que quando eu fui dormir, eu acordei assim umas 3 horas da manhã sem sono. Não tinha colocado os mantras, porque quando eu coloco os mantras... Olha, sabe? Tenho sono bem assim. Eu uso os mantras da Pachamama também. É ótimo, né? É muito bom, muito bom. Aí eu acordei 3 horas da manhã, e isso também é uma coisa que eu achei bastante interessante. Aí depois eu vou falar o porquê. Eu acordei às 3 horas da manhã e eu vi a sombra de alguém na parede. E alguém que tava de boina, tipo um homem de boina. E não tinha ninguém lá em casa, sabe? Não tinha. Eu tava dividindo apartamento com uma prima minha, então não tinha homem lá e não tinha nem a possibilidade de ter essa hora, 3 horas da manhã, uma sombra, não tinha ninguém no quarto. E aí eu fiquei olhando assim, cara, eu acho que tô viajando, assim, sabe? E aí eu, tipo, não... Você não ficou com medo? Não, eu achei Você viu, muito... assim, achou estranho, mas... Sim, eu fiquei, tipo, acho que eu tô, sei lá... Endoidei. Endoidei. Assim, depois eu vou fazer uma terapia pra resolver isso, mas... Aí eu fiquei lá impressionada com isso, com medo, mas assim, não quis nem levantar da cama. Eu vou ficar aqui, é só uma sombra. Aí eu fechei o olho, botei o lençol, né, pra proteger, me cobrir, dormi. Aí aconteceu isso 3 noites. E sempre era mais ou menos nesse horário, 3 horas da manhã, que eu pegava o celular e via que era 3 horas. Uhum. Aí eu fiquei assim, cara, o que tá rolando, sabe? Aí eu fui perguntar pra minha prima, assim, prima, então, você conhece alguém que usava boina, um senhor, assim? Ela falou, nosso tio que faleceu em 2019. E eu fiquei, putz, agora tudo tá se encaixando. Aí eu fiquei, meu Deus... Aí eu voltei na senhora, porque essa coqueira, a leitora de coca, ela tava em Bombori por causa que era o mês do santo, mas ela atendia perto da minha casa, numa feira. Que tem uma feira lá perto da minha casa, em Cochabamba, e várias senhoras fazem leitura de coca lá. Aí eu voltei lá e eu fui falar com ela, assim, olha, então aconteceu isso. Aí ela falou assim, porque você... Aí ela falou que tinha visto na folha de coca, que como eu tinha acabado de migrar pra Bolívia de volta, né, então tava com várias dúvidas, perguntando se ficava, e meio que fazendo essas preces para que as coisas dassem certo, tipo, a volta do podcast, eu lá na Bolívia, eu em São Paulo, tava fazendo vários pedidos, e aí ela falou assim, as almitas te atenderam. Ai, que bonitinho. Mas você precisa fazer toda segunda-feira, acender as velas, porque é o jeito que é a retribuição. E lá na Bolívia é muito forte isso, assim, em todas as cerimônias, os ritos, essa questão tem um conceito que se chama Waini, que é você dar e receber. Tipo, você não recebe nada de graça, você tem que devolver de alguma maneira, que são as oferendas também, né? Então é muito forte isso. Ela falou assim, então, te atenderam, as almitas, elas te dão tudo que você pedir, mas você tem que dar luz pra elas. Aí eu fiquei, cara, então é isso. Aí eu já fiquei... Aí você pergunta se acredita em espírito, eu fiquei tipo, claro. É que uma sombra ali, cara, não tem como. Que legal. Não, é muito... Ser latino é muito bom, né? Como o astral, ele é divertido, né? A gente tem o Dia de Finados, né? Dia de los Mortos, que começa ali no México, né, onde é super famosa aquela festa, mas a gente tem aqui também a nossa festa. E você falando assim, você fala, a gente, igual eu, né? Você fala até sorrindo. Ai, porque as almitas, aí fica tão bonitinho, né? Ai, as almitas, que fofinho. Mas o que são almitas? Na verdade, são espíritos que estão por ali, né? Precisando de luz. De luz, olha só. Mas né? elas tão fofinhas. Ai, que fofinho. As almitas. Ai, que bonitinho. E lá na Bolívia a gente tem essa, assim como no México, vê a morte já de outra maneira, né? Não é de uma maneira assim tão... A gente faz biscoito, né, pras almas, que são as santauauas. Ai, e o auas é bebê. Aí a gente faz biscoitinhos que é bebezinhos em formato de... biscoito em formato de bebezinhos para oferecer. Então é tudo assim, fofinho. É uma coisa muito de passagem mesmo, né? Sim. E bem divertido. Uma memória que você desbloqueou aqui, caramba. Como que a sociedade espalha, converge, tem uns encruzilhamentos, né? De ideias e de costumes. Para além do espiritual, né? Você falou assim, que lá o primeiro gole, né? Você derrama pra Pachamama. Assim, faz muito tempo que eu não ouvia falar sobre isso, mas na minha infância, aí aqui Brasil, Vale do Ribeira, que é uma região ribeirinha, onde a gente tem os nossos próprios costumes, né? Porque misturou em vários
cantos aqui do Brasil. Aí lá a gente tem também nossas crenças e tal. E lá tinha-se o costume, mas não para Pachamama, né? Seria para o seu deus, a sua deusa. Ah. Mas você dava o primeiro gole, o primeiro gole não era seu, é da entidade. Aí jogava no chão também? Jogava no chão. Ah, é bem isso, a mesma coisa. Você falou isso, eu fiquei, caramba, nossa, como, né, porque assim, a Pachamama é muito antiga, a história dela é muito antiga, aqui nos povos originários aqui na América Latina, apesar de não ser forte do Brasil, né, o Brasil a gente tem uma visão mais patriarcal, então as outras entidades mais fortes são mais masculinas do que femininas, igual a Pachamama. Mas tinha esse costume, e eu não lembrava disso. Aí você falou isso, eu lembrei até de duas tias. Uma tia na minha casa, que ela era bem esotérica, bem religiosa. Sim. E uma outra tia que não. Né? Essa minha outra tia mais cética. Assim, não que ela não acredite, mas aquela pessoa que, tem que trabalhar, tem que pagar boleto, sabe? Aham, sim. E aí você falou isso, eu me lembrei de uma tia que jogava, né? Ela falava assim, pro meu santo. Ah. Todo primeiro gole. Né? É isso, Era exatamente. Aí a minha mesmo. outra tia que era mais cética, ela falava, eu não vou dar primeiro gole não, sabe? O santo que paga é a pinga dele. Eram umas brincadeiras e era muito, assim, muito familiar. Sim. Né? Mas você falou isso, eu lembrei, nossa, eu não vejo mais isso, mas eu me lembro disso na Bolívia infância. É bem forte ainda. Primeiro gole, aí derrama-se pra Pachamama. Que demais. É bem forte. Até isso. porque a Pachamama, né, é terreno, né? Ela é terrena. Faz todo sentido você sim. jogar na terra, né? É muito, muito, muito forte isso aí, é muito vivo. Até aqui no Brasil, os bolivianos aqui, imigrantes que vivem aqui também tem isso aí, Sério, primeiro né? pra Pachamama. Ai, que bonitinho. Pachamama lá, claro. Aqui, assim, uma entidade terrena que hoje eu aprendi a cultuar dessa forma, de entender uma coisa como mais terreno do que é uma deidade, mas está próximo da gente, é Exu. Sim. Inclusive, quem me apresentou dessa forma foi a Nandinha, nossa produtora que está aqui com a gente. A Nandinha que me ensinou a enxergar Exu como uma entidade, um personagem, como uma pessoa mesmo, não sendo exatamente uma pessoa, mas dessa mesma forma que a Pachamama tem de ser terreno, de estar próximo da gente. Antes eu enxergava, inclusive, a Pachamama também, eu sabia que tinha essa ideia terrena, mas eu ainda via como uma entidade distante, Sim. sabe? Sim. Aquela coisa. Entendo. Aí depois que eu comecei a entender Exu dessa forma, e depois ver a Pachamama, aí eu lembro que a Nandinha falava assim pra mim, mas tem tudo a ver com você, Ira. São entidades terrenos, gosta de comida, gosta de bebida, gosta de conforto. Aí eu, verdade. Aí eu, como que eu nunca tive essa ligação antes? A ligação era essa coisa de, eles longe. E não precisa estar longe. Tá em tudo, né? Tá em tudo, exatamente. tá em tudo. Lá em Cochabamba, eles têm um costume muito forte de toda primeira sexta-feira do mês, você também tem que fazer uma oferenda, que é a coa, que é uma oferenda pra Pachamama. Aí você tem que, você faz seus pedidos, né? Mas é mais agradecimento. Você faz seus pedidos, mas agradece. Aí você tem que comprar doces, porque a Pachamama gosta de doces. Aí você tem que comprar cigarros, bebida, e você queima. Porque a fumaça, eles falam que é a comunicação com a mãe eleva, terra. né? Por isso tem que fumar. Por causa da fumaça. Entendi. Você Aí tem que sentir toda a experiência, isso, né? Exatamente. Aí a gente faz isso. No dia que eu for pra lá, eu quero, hein? Vamos. Olha, eu me convidando aqui. Já tá mais convidada. Ai, super vou. Ai, primeiro que, né, outra coisa que eu falei pra você nos bastidores, falo pra você que tá assistindo, eu e a Nandinha, a gente sempre comenta que pra nós é um negócio, assim, que chega a doer até o fato do Brasil não falar espanhol também, e os outros, a gente não se conversar. Em termos de cultura mesmo, de nascidos aqui próximos. Existe, claro, os países, né, ali nas fronteiras, né? Existe as cidades que estão próximas, mas não só as cidades próximas, né? Mas a gente como América Latina. Eu sou apaixonada pela América Latina. Eu tenho o sonho de fazer viagem, conhecer, sabe? Se eu tivesse dinheiro antes de eu ir com qualquer outro país, eu queria conhecer o meu e os nossos. Sabe? E eu queria viver essas experiências, a nossa vivência cultural. Tanto que eu me apaixonei pelo seu podcast justamente por trazer
Isso, algo que eu gostaria de estar vivendo e não estou por impossibilidade de distância física, né? Mas um dia eu irei lá. Com certeza, vai sim. E aí, já que estamos no programa de mistérios, falamos de sobrenatural, você citou a Pachamama, uma pessoa que queira conhecer a Pachamama, uma pessoa que está aqui ouvindo o programa agora, se interessou, quer conhecer, pô, teve esse despertar também, né? Pô, latinidades, estamos aqui, quero conhecer os milhos e as batatas coloridas, Sim. né? Quero conhecer muita coisa, e a pessoa se interessa pela Pachamama. Ela pode buscar a Pachamama, invocar, ela pode ter essa relação? Então, a Pachamama já tá na gente mesmo, né? A gente vive, né? Porque a Mãe Natureza é o espaço que a gente tá vivendo. Então, todo mundo conhece a Pachamama. Ela não pode ter essa ligação forte, intimidade. Por exemplo, quando eu cheguei, como eu falei, eu vivo entre esses dois mundos, né? Brasil e Bolívia, que a minha mãe é brasileira, meu pai é boliviano. Voltei pra Bolívia agora, tava 3 meses lá. E aí eu tive um sonho. Isso é uma coisa interessante também. Tive um sonho que me chamou muita atenção. Numa casa muito grande, e eu entrava lá e eu via, tipo, várias coisas diferentes nessa casa. Isso me chamou muita atenção. Aí eu voltei voltei lá na moça, lá na coqueira, e perguntei o que significava esse sonho. Aí ela falou assim, sonhar com casa é Pachamama, porque a Pachamama é a casa. Aí ela falou, e você tá num lugar novo. Legal. Você acabou de chegar aqui, você não pediu permissão pra Pachamama pra estar aqui. Você tem que pedir permisso, sabe? E aí o permisso, a comunicação, as oferendas, entrar nessa conexão, de estabelecer essa linguagem, essa conexão mesmo, né? Com a Pachamama, e ela falou isso, você não tem que fazer as coas, que são as oferendas toda sexta-feira, queimar os doces, fazer todo esse ritual. E eu achei isso muito interessante. E lá, inclusive, lá é um ambiente de muitas montanhas, né? E aí sempre tem, eu falei com um amigo meu, ele foi escalar, e aí ele falou que o grupo lá, todo mundo pedia permissão à Pachamama antes, porque você estava indo para um lugar que não é seu, você tem que pedir permissão à Mãe Natureza, você está ocupando um espaço que a gente recebe tudo dela e a gente normalmente não dá nada em troca. Então, a gente tem que pedir permissão, não é chegar e eu vi que isso era muito comum do pessoal lá, diante de tudo, eles fazerem pedir essa permissão. Tem um grupo de mulheres que é Cholitas Escaladoras, não sei se você conhece. Já ouvi do seu perfil. Então eu entrevistei elas. Então, elas falaram que elas fazem isso também. Elas pedem permissão. Antes de subir as montanhas, elas têm que pedir permissão. Aí eu fiquei pensando, um grupo de pessoas que sempre viveu lá e pede permissão pra subir uma montanha. Aí eu cheguei lá e ela falou não faço nada? Não faço nada. Ela falou assim, cara, esse sonho é claramente pra você pedir permissão, pra você estar aqui, pra que seja abençoado, pra que dê tudo certo. E eu fiquei assim, nossa. Então eu acho que no dia a dia você já tá em contato com a Pachamama automaticamente, porque você tá vivendo, né? Que legal. Você vive a Pachamama, você tá, né, na Mãe Natureza, você recebe os frutos dela todos os dias. E se você quer entrar em conexão com isso, acho bom buscar e entrar em contato talvez com alguém que possa te guiar melhor sobre isso. Alguma pessoa que saiba mais para ela te orientar os caminhos certos, assim. Legal. Me interessei, gostei. Gostei muito da parte de licença. Eu carrego isso comigo por ensinamentos de infância, de família, família puro suco latinidade, entendeu? Puro suco. Todo mundo passou por diversas religiões e ordens esotéricas. E eu tô morando numa casa nova. Eu gostei do que você falou e eu pretendo fazer, hein? Eu tô morando numa casa nova. E aí, quando eu entrei nessa casa, e eu não tinha feito essa relação de Pachamama com casa. Não tinha essa relação. Minha relação eu via como algo maior, planetário, sabe? Terra, planetário. Mas faz todo sentido de ser também a nossa casa individual. Sim. Eu entrei nessa casa e no dia que eu entrei, até antes de eu me mudar com as minhas coisas, eu fui lá e pedi licença pela ancestralidade da casa, fiz uma reza. Energias, né? Então, pedi licença para as minhas, Sim. Sabe, ancestralidade, pra minha espiritualidade lá na casa, pedir pra ela que eu estivesse chegando, que eu tava precisando de um lugar que eu fosse acolhida, que eu quisesse me sentir em casa. E gostei, acho que eu vou fazer também umas orações pra Pachamama nessa relação de casa. Você falou, me veio, na hora que você falou, eu tava numa casa assim, meu Deus, é minha casa. Sabe, porque esotérico já fica assim, né? Tudo é um sinal, né? Sim. Aí eu já meu Deus, aí você falou, nossa, Pachamama é casa, meu Deus, faz sentido, é verdade. Eu fiquei do
mesmo jeito. Quando a mulher falou pra mim, Pachamama é casa. Você sonhar com casa desconhecida é Pachamama. E você tá numa casa desconhecida que você acabou de chegar aqui. Aí eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Né? Porque lá tem outras vivências, Sim. passaram outras histórias. Outras energias. Outras energias, espírito, entidade. Bom, é muito. Se a gente vai fazer isso na casa de alguém vivo, né? Você não pede Sim. licença, tira o sapato ali, dá licença, eu tô entrando, bate a palminha. Por que não, né? Para as entidades que estão ali também. Exatamente, eu achei muito forte, porque ela falou, a Pachamama dá tudo pra gente, dá os frutos, o vento, tudo que a gente vive, a Pachamama fornece pra gente, e a gente geralmente não retribui, a gente não agradece. Nem percebe, né? Nem percebe, só tá ali usufruindo de tudo, e por isso que é muito forte lá o culto das ofrendas lá, muito, muito forte mesmo. Ai, que legal. Eu vou estudar bastante essas oferendas, viu? Eu vou preparada pra Bolívia. Muito bom. Preparada. Mas antes da gente encerrar esse programa, eu quero fazer uma pergunta, aproveitando, não é um programa de entrevistas. E a leitura nas cocas, é com a folha inteira, com a folha seca, como que é? Com a folha mesmo. Com a Verdinha ali? Verdinha, ela pede que você compre. E lá na feira mesmo, geralmente vende, sabe? É tipo um saco com folha de coca, uns 10 bolivianos, assim, uns R$8. E faz bastante coisa com ela, né? É, masca, chá e tudo, e faz a leitura. Aí ela geralmente pede que você compre a folha, e aí elas vai lendo. E é muito interessante, porque da maneira que cai a folha, significa alguma coisa. Sei. Sabe? É tipo assim, se cai de um jeito, se cai pra cá, se cai dessa maneira, se cai reto, se cai uma folhinha do lado, se cai a folhinha em cima, é tudo uma coisa diferente, assim. Se cai de um lado ou do outro lado, assim, se cai as verdes ou nossa, tudo tem um significado. Você sabe se ela invoca alguma entidade para essa leitura, ou é uma coisa igual o tarô, que a pessoa tem os guias dela, mas não precisa invocar alguém específico? Não precisa invocar ninguém específico. Que legal, outra experiência que eu quero ter. Nossa, é muito bom. Agora você sabe mais ainda, né? Totalmente. Ai, Carla, que prazer ter você aqui no programa. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você gostou? Uma conversa muito, muito legal. Ai, que bom. Aqui, assim, né, como eu disse no início, as pessoas têm outros programas, mas chegam aqui, vêm falar das suas assombrações, histórias, esoterices, religiosidades. Sim. E contar sobre as suas casas, suas vidas. Muito gostoso, é um prazer mesmo ouvir você e conhecer um pouquinho mais O prazer é o meu. sobre a Pachamama. Ainda quero que você venha mais, ouvir mais o Quipos, para eu poder ouvir mais um pouquinho sobre as cidades. Acho muito chique você falando o nome. Ai, meu Deus. Eu tava até falando aqui nos bastidores, gente. Eu gosto, assim, né? Eu gosto de ter amigos, pessoas que eu admiro, importantes, que é pra eu dizer, sabe? Eu pego assim, ai, tá vendo essa pessoa que eu conheço? Aí saiu sua matéria, você fazendo a cobertura lá das eleições, as manifestações, você aparecendo. Eu, ai, meu Deus, eu conheço. Muito legal, viu? Muito obrigada. Vou deixar aqui seu espaço para você falar um pouquinho mais sobre o Quipos, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, seguir suas redes, ouvir a temporada e por que é importante a gente, nós brasileiros, ouvimos o seu programa também. Tá, então, começando, Quipos é uma palavra em quechua, né, que é um idioma indígena da Bolívia, dos Andes, significa nó. Significa nó e era um sistema de contagem do Império Incaico. Então, de acordo com o formato dos nós, levava alguma informação. Então, eu quis levar esse nome, Quipos Podcast, porque eu queria desatar um nó da desinformação a cada episódio. Então, Legal. Primeira temporada teve 15 episódios, a gente falou sobre maternidade imigrante no Brasil, sobre como é ser aluno imigrante no Brasil, sobre as festividades imigrantes que tem aqui em São Paulo. A minha origem é boliviana, mas assim, não é só boliviana, não é um podcast boliviano, a gente teve convidados chilenos, colombianos, peruanos, que vivem nessa atmosfera da imigração e entre dois mundos, né? Então, foram 15 episódios, aí eu tive que passar por umas mudanças, né? Entre São Paulo, Bolívia, aí eu tive que parar um pouco o podcast e voltei agora, recente, com muitas novidades. Voltei com outra apresentadora, a Shirley Esperro, que também é filha de bolivianos, ela tá apresentando comigo agora o podcast. Ela é artista visual, ela faz as capas por meio de colagens, e ela é uma pessoa que tem muita coisa para acrescentar também ao podcast. A gente tem vivências parecidas e ao mesmo tempo bem diferentes, então é bem bacana. Eu recomendo para todo
todo mundo que queira conhecer sobre a vivência imigrante. A gente fala muito também sobre a comunidade boliviana, porque não tem como a gente não falar, né? A gente é muito suspeito para não falar. E também porque a comunidade boliviana, ela é a maior comunidade imigrante da cidade de São Paulo. E aí a gente tem várias festividades o ano inteiro, a gente tem vários comércios, restaurantes, a gente contribui bastante para essa São Paulo plural e diversa. E a gente não vê tanta representatividade assim na mídia, né? A gente não vê a gente ocupando esses espaços, as nossas festas não são divulgadas, não aparecem tanto. Então existe o Quipos para que você fique sabendo, que é um material totalmente em português. Então, assim, não tem desculpa, o idioma não é mais desculpa, a gente fala sobre as festividades, a gente fala sobre as nossas vivências, a gente sempre traz convidados diversos para falar sobre a opinião da pessoa, o que é que ela acha, a vivência dela, sobre tudo que ela passa, sobre essa atmosfera de, tipo, você viver em outro país, mas você pertencer a outra cultura, e aí, de repente, vira a sua cultura também, aí você, de repente... E da onde duas você culturas, é, né? Exatamente. Muitos mundos, né? Aham, sim. Que legal. Um beijo pra Shirley, numa outra oportunidade ela vai estar aqui com a gente. Recomendo demais esse programa. Quero dizer pra você que por sua causa e por causa desse programa, eu passei a seguir mais canais de outros países. Muito bom. Não só no sentido política internacional, que a maioria das pessoas se informam, Sim. mas assim, canais e perfis de pessoas que produzem conteúdos latinos em espanhol, abriu muito mais o meu interesse e a vontade que eu legal. tinha de conhecer. Uhum. E aí, depois de conhecer o seu trabalho, eu percebi que estava muito mais próximo do que eu achava uma coisa distante. Sabe aquela coisa, um dia eu vou ter dinheiro para fazer um mochilão. Sabe? Uhum. Mas um dia eu vou ter muito dinheiro, não vai chegar, infelizmente, né? Gostaria. Mas eu não preciso esperar chegar um dia de Exato. muito dinheiro para eu fazer esse mochilão. Aí, depois, por causa do seu podcast, eu comecei a me interessar, a ouvir mais, passei a ler mais. Hoje eu também leio algumas coisas em espanhol, justamente para eu ler leitoras, Uhum. escritoras e alguns perfis. Então, eu agradeço muito pelo seu Nossa, trabalho, muito obrigada. pela inspiração, pela sua presença aqui. Mando também um beijo para a Aline Hack, deixa um beijo da Aline Hack para você, que ela também adora o seu trabalho. E ela também é outra, né? Ainda mais a Aline, ela foi pra Argentina apresentar um trabalho. Meu Deus, e a Aline falando pra todo mundo, eu conheço a Carla do Quipos. Toda vez que alguém fala, podcast andino, porque a gente só conhece o seu, né? Daqui do Brasil. Sim. Né? A gente conhece outros que a gente foi procurar, porque o podcast na América Latina é muito forte. Uhum. Depois dos Estados Unidos, né, que detém as comunicações e tecnologia, enfim, mas Sim. depois dos Estados Unidos é a América Latina. Sim. E o Brasil. E o Brasil. Com tudo, né? O Brasil com tudo. O Uhum. Brasil tá em segundo lugar. Mais ouvintes podcast, né? Mais ouvintes. O primeiro, não sei se acho que é Argentina ou Chile, um dos dois que tá em primeiro. Mas a gente não está competindo entre a gente, mas a gente se une. Sim, totalmente. A gente se une, né? Uhum. E então é um prazer ter você aqui, sabe? Eu sou muito inspirada por você, sou muito feliz por isso, Ai, viu? que lindo, fico sem palavras, gente. Muito obrigada Imagina. pelo convite, pelo espaço para divulgar o Quipos, essa segunda temporada. E que venham mais podcasts andinos também, né? Muito Eu acho mais. muito triste que ainda não tenham. Eu espero que tenham vários, assim, para falar sobre as mesmas temáticas, sobre outras temáticas. É muita coisa. É muita coisa, tem muito espaço. Eu espero que se criem mais espaços, que a gente consiga falar e pertencer a esses espaços e ocupar esses espaços e falar cada vez mais. Que é muito bacana. Somos muitos aqui, são muitas vozes, né? Muitas vozes. Muitas vozes. Que bom. Obrigada de novo, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que está em casa, você que está no ônibus, você que está lavando louça. Lavou direitinho essa louça? Toma cuidado se não tem nada atrás de você. Esses dias a Ananda esteve aqui nesse programa, passou por uma situação que falaram que tinha alguém atrás dela, ela achou que era mentira quando ela olhou. Pois é, vai ouvir o programa, viu? Obrigada pela sua audiência, obrigada equipe R1, produtores que estão aqui fazendo desse programa, passando medo ali nos bastidores e que agora também vão jogar o primeiro golinho Papai Te Amama. Antes de tomar primeiro golinho Papai Te Amama, já tá todo mundo sabendo, viu? Que é assim que as coisas acontecem. E até a próxima semana.